Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde papai, boa tarde mamãe, boa tarde crianças. Então gente, hoje nós iniciaremos o volume 4 do nosso PET, né, nosso plano de estudo tutorado. Vocês já tiveram aula de educação física e hoje nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Então pegue sua apostila, já vá lá para a página 2 e vamos para as orientações de hoje. Então hoje nós vamos trabalhar com verbo, variação de tempo e de pessoa, né? Olha lá, vamos para os recadinhos. Prezada família, sabemos o quanto é importante a leitura e a escrita na vida de todos nós. Muitas vezes não falamos da mesma forma que escrevemos. Isso eu falo para vocês direto, né, gente? Nem sempre a gente escreve da mesma forma que a gente fala. Por exemplo, muitas vezes eu falo a linguagem coloquial, que é aquela linguagem do dia a dia. Eu falo você. Você vai, mas vou escrever você? Não, vou escrever você, né? Mas é preciso aprender a forma correta de escrever. Lógico, nós estamos na escola, nós temos que aprender a forma correta de escrever, né? Os verbos são palavras que nos ajudam a fazer corretamente a escrita. Recado para as crianças, você já sabe como é importante a leitura e a escrita. É importante escrever corretamente, mesmo que a gente não fale da mesma forma, né? Nós estamos na escola, gente, a escola dá oportunidade para a gente escrever corretamente as palavras, né? A forma de escrever. Não só as palavras, as frases, né? Colocar os verbos no tempo correto, né? Na forma verbal correta. Então a escola nos proporciona isso. Uma das palavras que nos ajudam a escrever corretamente chama-se verbo. E nós temos aqui a definição de verbo, né? Verbo é a palavra que exprime um fato. Um fato é um acontecimento, localizando-o no tempo. Tempo, presente, passado ou futuro. Geralmente exprime a ideia de ação, estado ou fenômeno. É importante ressaltar que os verbos podem expressar outros tipos de fatos, que não ação, estado ou fenômeno. Depois nós vamos lá para a página 3 e começamos a nossa atividade. Leia as frases abaixo e veja se os verbos estão corretos. Então você vai observar as frases. Cada palavrinha dessa que está sublinhada é um verbo. Então você vai ler a frase e vai ver se o verbo está colocado de forma correta ou não. Exemplo. Nós temos a primeira frase. Os meninos, plural, brincou com a bola. E aí, tá correto? Os meninos brincou com a bola? Correto ou errado? Então você vai marcar com X. Papai me chamei para passear no parque. Tá correto? Papai me chamei para passear no parque? Então você vai marcar certo ou errado. Entrei, falei com o diretor. Ao sentir as patadas do cavalo, o lobo correu. E aí, tá certo ou errado? Você é forte, é corajoso e conhece tudo. Então observe os verbos, vê se os verbos estão, né, concordando com as palavras que foram citadas anteriormente e você vai observar. Está correto, marque com X. Está errado, também marque com X o que você está observando. 2. Termine de escrever as frases usando as palavras do quadro. Uma palavra de cada quadro para a frase, né? Então você vai completar a frase usando uma palavra de cada quadro, né? Então nós temos o primeiro quadro, os verbos, e no segundo quadro nós temos nós chamamos de advérbio de lugar, né? Os lugares que aconteceram as ações. Eu dei até um exemplo. Por exemplo, se eu fosse formar a primeira frase, João foi, eu peguei uma palavra do primeiro quadro, brincar, e completei com a palavra do segundo quadro, né? Uma locução do segundo quadro, no parque. João foi brincar no parque. E assim você vai fazer com as outras, né? Sempre pegue uma palavra de cada quadro, né, para completar a frase, ok? Meu pai quer, a Gabriela foi, então vocês vão completar com essas frases com as palavras que estão aí nos dois quadros. 3. Complete as frases usando verbos. Então você vai pegar um verbo e vai completar essa frase. O menino calado. Que verbo que você vai completar aí, né? Sabemos que um verbo geralmente expressa uma ação.
um estado ou um fenômeno. Então você vai pegar cada frase e vai completar com um verbo. O menino, o motorista, né? A noite, um pássaro, Mário. Então você vai pegar uma palavrinha, só um verbo, e completar essas frases aí. Gente, nossa atividade de hoje. Simples, né? Então, pessoal, faça a sua atividade. Termina a atividade, manda para o professor, que nós estaremos fazendo as correções necessárias. Beleza? Então, amanhã na quinta-feira, nós estaremos com a nossa aula de ciências e também de matemática. Amanhã, 2 aulas em conjunto. Beleza? Abraço a todos.